Olá, boa noite. Aqui quem vos fala é Edivaldo Júnior. Estou aí como tutor na disciplina de tópicos especiais e nós vamos tentar direcionar um pouco das atividades do dia de hoje nessa aula e tentar avançar dentro da ideia da construção do projeto final de vocês. Então, assim, na primeira aula, nós conseguimos dar alguns passos relacionados a essa construção inicial, essa ideia em si, do projeto final, da atividade final do curso, o trabalho final, o trabalho de conclusão de curso de vocês. E hoje a gente vai começar a direcionar um pouco mais em relação a essa construção do trabalho. Tá? Eu vou fazer um resumo rápido da primeira aula, um apanhado geral, e daí a gente já entra para a segunda parte, que é relacionada à continuidade e à construção do projeto final, que é o plano, o trabalho em si que vocês vão estar desenvolvendo no decorrer aí praticamente desses 2 ou 3 meses. Então, vamos lá, fazer um apanhado geral sobre a disciplina. O objetivo da disciplina é fazer com que os alunos consigam trazer para a realidade de sala de aula aquilo que foi aprendido, aquilo que foi trabalhado no decorrer do curso, das visitas de campo, das aulas práticas até dentro de sala de aula e de todo o conteúdo teórico e prático que foi trabalhado no decorrer do curso técnico em agronegócio. E assim, quando a gente fala em trabalho final, o famoso TCC, aí o povo fica logo com aquele certo receio, porque é uma coisa de outro planeta, porque é uma coisa muito difícil. Claro que tem lá suas dificuldades, tem lá seus processos em si de complexidade, de normas a ser alcançadas, a ser trabalhadas e concluir em si o trabalho dentro dessas normas. Porém, é um trabalho que não é lá tão complexo assim como se pinta, como se idealiza. Tá? Então, a proposta no decorrer dessas nossas aulas vai ser justamente nós falarmos sobre essa construção, falarmos sobre os modelos que vão ser trabalhados no decorrer dessa construção do projeto final, e daí a gente começar a direcionar vocês à construção desse projeto. Tá? Foi definido pela coordenação desde o início do curso que vocês podem fazer o trabalho em dupla, já chegaram para a gente as duplas que vão ser montadas no decorrer do trabalho, e quem também não vai poder fazer lá com sua dupla vai fazer o trabalho de forma individual. Mas o objetivo principal desse trabalho é conseguir trazer um pouco da visualização, do aprendizado que foi trabalhado, que foi aprendido no decorrer das aulas, no decorrer dos 2 anos de curso, em uma forma de defesa, vamos dizer que assim, uma forma de conseguir trazer uma ideia, trazer uma proposta baseada naquilo que foi visto e que é uma realidade talvez da comunidade de vocês, do município de vocês, da vivência até que vocês têm aí no dia a dia, como futuros técnicos, como futuros profissionais técnicos na área de agronegócio. Tá? Então, na aula passada, a gente fez um apanhado geral sobre essas falas, sobre esses modos em si, de possibilidades até que a gente pode estar trabalhando dentro do projeto final, dentro da proposta do trabalho. E daí a gente começou a enxergar essa questão de principalmente como o trabalho pode ser elaborado, como o trabalho pode ser feito. E daí surge as áreas de atuação que o técnico hoje tem as possibilidades de se trabalhar, tem as possibilidades até de estar se ingressando dentro do mercado de trabalho, dentro do setor profissional, e que são elas aí a produção agropecuária, assistência técnica e gerencial e a comercialização e marketing. E dentro desses 3 eixos, dessas 3 grandes áreas, é que vão ser direcionados os trabalhos de vocês. Então, como a gente falou na última aula, a proposta é justamente que vocês consigam identificar problemas, possíveis gargalos, possíveis dificuldades que vocês enxergam, que vocês encontram dentro do cenário atual do setor agropecuário, e daí vocês vão começar a trazer apontamentos de soluções, de propostas, de trabalhos que vocês observaram no decorrer das aulas que é interessante estar se defendendo ali
né? E o principal vai ser trabalhado dentro dessas três principais grandes áreas, né? Desses três eixos, né, de atuação, que é a atuação principal do técnico em agronegócio. Aí, assim, é interessante, né, e é necessário até salientar isso aqui, né, fazer um comentário em relação a isso, que o foco principal do curso, vamos dizer que assim, até o propósito do curso é transformar, né, a ideia, trazer, formar pessoas na necessidade não só da assistência técnica, né, e gerencial, mas como também do olhar para o setor de forma a se ver o processo gerencial das propriedades. Essa necessidade em si, né, de identificar os gargalos das cadeias produtivas, essa necessidade em si de se trazer uma forma, né, de apresentar ao produtor um modelo de assistência técnica que possa estar transformando o modo de produção dele, né, e principalmente fazer com que ele tenha retorno daquilo ali em forma de produtividade. E também a questão da comercialização, que a gente sabe que é uma das principais dificuldades hoje que o produtor enfrenta, né? E quando se fala da comercialização e marketing ainda é muito mais abrangente, muito mais além daquilo que a gente vê hoje como a necessidade do produtor. Então é aí que vocês vão identificar os pontos que vocês enxergam como dificuldades, né? Daí a gente faz um apanhado geral em todas as unidades curriculares que foram trabalhadas, que foram desenvolvidas dentro do curso, né? E dessas unidades curriculares a gente vai conseguir enxergar todos esses elos envolvidos dentro dessas três cadeias, dessas três áreas, né? Desses três eixos temáticos que vão ser possíveis vocês estarem desenvolvendo e defendendo como projeto final de vocês. Então daí, se a gente for pegar desde as primeiras disciplinas, a gente vai entender o processo de produção, a necessidade da gestão dentro da propriedade, o empreendedorismo, a parte em si, né, de marketing, de comercialização, de logística, e todo esse processo que a gente enxergou aí no decorrer das disciplinas que foram trabalhadas, até a assistência técnica e extensão rural, que é o que vocês vão estar trabalhando também agora, né, no quarto semestre. Tá? Então é interessantíssimo a gente ter a ideia, né, e eu friso isso sempre com os alunos, de que não é simplesmente mais uma avaliação que a gente vai fazer, não é simplesmente mais um trabalho que a gente vai estar propondo, apresentando aqui dentro do curso, mas sim, né, é o olhar de vocês, né, de uma forma técnica, agora já, né, como possíveis técnicos, aí, profissionais técnicos na área de agronegócio, que vocês vão estar trazendo como possibilidade para dentro desses trabalhos. Então, eu costumo dizer que não é simplesmente apresentar, não é simplesmente trazer a ideia, não. Mas a gente tem que olhar de uma forma que, principalmente, né, a gente vai conseguir enxergar, né, os fatores sociais, os fatores pessoais e a pesquisa científica envolvida dentro do processo. Então, quando o próprio material de vocês referencia essa questão dos níveis de relevância que são necessários ser enxergados dentro desse trabalho, né, é justamente isso que eu faço aqui, essa observação, né? É olhar para o trabalho não simplesmente como mais um trabalho, mas sim alguma coisa que vai trazer um resultado, tanto no sentido pessoal como no sentido social, quanto no sentido também relacionado à parte de pesquisa científica, né, no lado científico da coisa, né? Então é muito interessante que vocês olhem para essa proposta e consigam a partir daí criar, elaborar, né, alguma pesquisa, né, algum levantamento, né, de repente referências em cima das visitas de campo que vocês trabalharam no decorrer das unidades curriculares, no decorrer do curso, né, e trazer isso aí como uma forma de mostrar alternativas também, né, para se envolver dentro desse processo de produção. E principalmente uma coisa que eu friso, né, nós estamos vivendo um cenário muito diferente agora para o nosso setor, né, um setor que até ontem muito pouco sabia falar, inclusive dentro desses eixos, né, que a gente vai trabalhar, dentro dessas áreas que a gente vai trabalhar, o marketing é uma das coisas que hoje está em grande evidência, porque nós estamos vivendo um momento diferente, né? A gente passou por um momento de pandemia onde quem soube
vender seu produto de forma online, conseguiu ter mais espaço, inclusive, no mercado. Né? Então, é esse olhar que eu também referencio para que vocês tenham para dentro das produções, dentro dos trabalhos que vocês vão produzir a partir de agora. Essa necessidade desse novo mercado, dessa nova forma de se olhar o agronegócio. E nós estamos vivendo momentos aí que vão ser muito mais impactantes e muito mais interessantes, inclusive para o produtor. Né? E a gente fazer com que o produtor enxergue isso vai dar um diferencial, inclusive, enquanto profissional. Tá? Então, dentro da lógica dos trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo, né? Aí a gente começa a enxergar a primeira atividade que vocês vão desenvolver, tá? Que vai ser o pré-projeto. Esse pré-projeto ele já vai trazer uma ideia, né, de como vai ser desenvolvido o trabalho de vocês. A proposta é que vocês já tragam ali, dentro da ideia da apresentação em si, né, do trabalho que vocês vão entregar enquanto pré-projeto, né, a referência em si de que vocês vão desenvolver, né, trazer uma justificativa, trazer a temática que vai ser abordada, né, a definição, inclusive, do tema, né, do assunto que vai ser trabalhado, tá? Além do tema, além da justificativa, a gente já começar a olhar também, né, para uma forma de apresentar aquilo que vai ser trabalhado no decorrer, né, do projeto de pesquisa de vocês, tá, que é o cronograma. Então, até eu frisei na aula passada, e é interessante a gente bater mais uma vez nessa tecla. Vocês vão elaborar um cronograma desde o início da construção do trabalho, desde as primeiras aulas, as primeiras pesquisas, a elaboração do pré-projeto, a construção, a pesquisa de campo, a avaliação dos resultados, até a apresentação final, né, a defesa, inclusive, do trabalho de vocês. A esse cronograma, eu fiz até uma observação na aula passada, né, é extremamente importante também que vocês dialoguem ele, tirem as dúvidas dele com o tutor à distância, tá? Pois quem vai estar fazendo a avaliação, quem vai estar fazendo esse momento em si, né, de identificar os pontos de repente ali, né, de possíveis erros, de possíveis falhas, vai estar sendo o tutor à distância. Quem vai fazer a avaliação do pré-projeto de vocês vai ser o tutor à distância. Então é importante que vocês troquem mensagem com os tutores à distância, apresentem as ideias de vocês, apresentem as propostas de vocês também, né? Não só, de repente, se vocês quiserem trazer uma ideia já para a gente, tá avaliando, tá tentando contribuir nisso, mas é uma segunda opinião e principalmente é a opinião de quem está avaliando o negócio. Tá? Então, é de extrema importância que vocês apresentem isso aos tutores à distância. Além do cronograma, vocês vão estar apresentando aí os objetivos, né? Nesse primeiro momento, que é o pré-projeto, e daí a gente já começa a entender, né, que eu preciso traçar, né, estabelecer dentro do meu trabalho um único objetivo geral, né, que vai ter ali, né, inclusive o material ele aponta alguns verbos que são recomendados, a gente está utilizando, que apontam uma amplitude de propósito do trabalho, a ideia em si do que o trabalho quer alcançar, de o que é o êxito dele principal, quais são os pontos principais que vão ser elaborados aí dentro do trabalho, que a gente vai enxergar isso aí também como metas, né? Que as metas dentro da nossa proposta, elas vão estar elencadas como objetivos específicos, tá? Então, olhando para a lógica dos objetivos, o geral é aquele contexto maior aonde eu quero que o meu trabalho chegue, é o resultado principal, né, que o meu trabalho chegue, e ali os objetivos específicos são os passos que eu preciso dar. Eu faço até mais uma vez a comparação, que eu costumo dizer que isso aqui é como se a gente olhasse para a ideia de uma escada, né? Então eu tenho o topo de uma escada, que eu vou estar buscando algo lá em cima, vou estar buscando alguma coisa que vai estar ali esperando que eu chegue, que eu consiga dar passos, né, que são os objetivos específicos, são as metas que eu preciso alcançar, são os degraus que eu preciso subir para chegar lá, né, no topo da escada, que alguma coisa vai estar esperando. Então, o objetivo geral é o topo da escada, os objetivos específicos vão ser as metas, vão ser os passos, os degraus que eu vou ter que subir para chegar naquele objetivo específico.
tá? Espero que esteja ficando clara essa revisão, inclusive, que a gente está fazendo em cima do contexto da aula passada, e daí a gente começa a discutir, né, e começa a apresentar para vocês, e depois aí até a possibilidade de abrir uma discussão, né, sobre a construção em si do projeto, tá? O projeto de vocês, ele vai ter um prazo, né, para entrega, tá? Agora, a entrega inicial vai ser o pré-projeto, depois vocês vão trabalhando toda a construção do projeto de pesquisa para, ao fim, defendê-lo como tese, como ideia, como proposta, né? Vocês vão ter uma defesa que vocês vão estar fazendo em cima do trabalho que vocês conseguiram construir no decorrer desse período, tá? Então, assim, dentro dos 3 eixos, né, das 3 áreas maiores que a gente vai estar trabalhando, já direcionando um pouco da temática da aula de hoje, tá? A gente enxerga, assim, a proposta do Senar é que tenha características, né, como a gente sabe, toda a escrita científica, como aqui a gente está fazendo um trabalho científico, né, ele tem características dentro de normas técnicas que precisam ser seguidas para serem colocadas no papel. Então, a ideia, né, e o que é passado para vocês como proposta é que dentro do eixo, né, dentro da temática, do assunto, né, da produção agropecuária, esse trabalho ele pode acontecer de 2 formas. Ou através de um relatório técnico, aí depois a gente vai falar um pouquinho mais, revisar isso aí com vocês e tentar deixar um entendimento claro de como vai ser esses modelos de produção científica, tá? Ou um projeto técnico, tá? São as 2 possibilidades em si para quando eu for trabalhar a parte de produção agropecuária, o relatório técnico ou o projeto técnico, tá? Quando eu entro para o eixo da assistência técnica e gerencial, eu já tenho a possibilidade de trabalhar ou em forma de relatório técnico ou em forma de artigo científico. Depois a gente vai entender um pouquinho das particularidades. Lá para a 5ª ou 6ª aula, mais ou menos, a gente vai trabalhar especificamente, né, em cima dessas características, em cima desses modos em si, né, da definição de cada um, qual os elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais que precisam ter cada um, e no decorrer das aulas síncronas a gente vai estar tentando levar isso aí de informação para vocês, até mesmo para que essa construção ela seja mais efetiva, tá? E quando se fala na parte de comercialização e marketing, eu também tenho 2 normas que eu posso estar trabalhando, 2 formas de escrita científica que eu posso estar trabalhando, que é o modelo de plano de negócio, tá? Ou o modelo de artigo científico, né? Até um detalhe, até uma observação que eu faço, né, e que a gente se atente muito para isso, tá? A proposta do trabalho final do curso técnico em agronegócio, ela é focada nas 3 áreas, tá? Que é a produção agropecuária, assistência técnica gerencial, comercialização e marketing, e cada uma dessas áreas ela tem essa especificidade, tá? Eu não posso, por exemplo, pegar a área de produção agropecuária e trabalhar em forma de artigo científico, porque dentro da definição que o Senar exige para avaliação, a área de produção agropecuária só pode ser como relatório ou como projeto técnico, tá? Então a gente tem que seguir muito bem isso aí e conseguir também concluí-lo de forma, vamos dizer que assim, efetiva em cima dessas definições. Por quê? Porque vai ser avaliado, tá? Então vamos ter uma atenção muito grande nesse sentido, tá? Então assim, até peço, se forem surgindo algumas dúvidas, vão mandando no chat aqui pra gente, que eu vou observando e à medida que for poder, eu já paro e faço uma observação ou então faço até a participação de vocês aqui no decorrer da aula gravada, tá? Aí eu peço até que, for aparecendo a dúvida, manda no chat, a gente vai trocando essa ideia e vai conseguindo colocar isso aí, né, dentro do momento da aula gravada, aqui da aula síncrona, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é esse relatório técnico, o que é o artigo científico e o que é o plano de negócio, tá? Que são os formatos que a gente vai poder trabalhar dentro do negócio, dentro da ideia em si, da construção do projeto. E já para começar a conduzir vocês também
né, dentro dessa construção. Lembrando, no primeiro momento, vocês vão ter que entregar somente o pré-projeto, tá? E o pré-projeto ele só vai até os objetivos geral e específicos, tá? Essa parte de formatação, essa parte de escrita científica, essa parte em si, né, dos elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais, elas só vão ser exigidas dentro do trabalho científico, dentro do projeto que vocês vão construir. Tá? Então, até a gente fala para que muitos, né, já vem com, a gente já tem que entregar no pré-projeto tudo dentro da BNT. Não, primeiro momento a gente vai entregar lá dentro do AVA, né, como a gente está habituado a fazer lá com as avaliações, né, com as provas, né, de questões subjetivas, discursivas, tá? Então a gente tem uma atenção em cima disso e a gente consegue, né, ter até vamos dizer que um ganho de tempo aí para tornar mais efetiva essa primeira parte do processo, tá? Em relação aos prazos, né, depois eu vou passar aqui para vocês, inclusive tá no AVA de vocês já, né, foi colocado lá no AVA um cronograma de como vão ser feitas as atividades, as datas das aulas síncronas, as datas das entregas, e é extremamente importante também que vocês deem uma acessada no AVA e deem uma olhada nessas informações, tá? Bom, vamos lá, tentar explicar um pouquinho dentro de cada um, dentro da temática de cada um, o que vai ser, como é que vai ser trabalhado dentro da proposta, né, do trabalho final de vocês. Primeiro item, né, o primeiro modelo em si, né, de escrita científica que a gente vai estar trabalhando aqui, vai ser o relatório técnico, tá? Então, seguindo aqui um pouco até, né, e depois a gente explica um pouquinho esses pontos, essas questões que vão ser definidas dentro dele, mas a gente vai se basear um pouco pelo material, né, pela apostila da UC, e também vocês vão ter ela em PDF aí no AVA e vão ter ela em mão depois para estar acompanhando esses pontos. Tá? O relatório técnico ele consiste em uma exposição escrita de maneira formal, na qual se descreve fatos verificados mediante pesquisa ou se relata a execução de serviços ou de experiências, né? Dentro das visitas de campo, inclusive. Normalmente é acompanhado de documentos demonstrativos, tais como tabelas, gráficos, quadros e entre outros. Tá? E é descritivo, porque relata fatos ou atividades com uma análise criteriosa para subsidiar a conclusão. Tá? Um relatório técnico científico é um documento pelo qual se faz a difusão da informação corrente, sendo ainda um registro das informações obtidas, e elaborado principalmente para descrever experiências, investigações, processos, métodos, análise, etc. Então, aqui dentro desse modelo de relatório técnico, vamos dizer que assim, de uma forma simples, vocês até vieram trabalhando isso no decorrer do curso, né? A cada saída de campo, a cada visita técnica que vocês faziam, vocês traziam um modelo simples de relatório técnico e apresentavam eles, né, como forma até de avaliação dessas saídas de campo. Claro que aqui, dentro da proposta do trabalho final, esse relatório técnico ele vai ter que ser melhor definido, melhor rebruscado, e todo um parâmetro em si, né, dessa observação que vocês vão ter aí no decorrer da construção dele. Tá? Então não é simplesmente chegar lá, botar lá, falar um pouquinho do que foi visto, fazer uma introdução, não. A ideia é que se trabalhe ele em uma forma de relatório, né, como se deve ter dentro de um trabalho de conclusão, e aí ele vai trazer a experiência que vocês obtiveram dentro dessas vivências, desses momentos que vocês participaram, ou no decorrer do curso, que é extremamente importante, friso mais uma vez, de repente vocês tiveram uma saída de campo, né, que foi interessante, que chamou muito a atenção de repente pelo modelo de produção que estava sendo desenvolvido ali dentro daquela propriedade. E isso aí vocês querem trazer dentro do trabalho final de vocês com o relato das experiências, né, os fatos que foram observados. Aí sim, trazer uma avaliação em cima dele, né,
né, com gráficos, tabelas, com quadros, com imagens, com outras coisas que vocês observaram dentro da visita, e trazer isso em forma de apresentação, né? Em forma de projeto técnico, de relatório técnico, que diga no momento da apresentação formal e escrita, e defendê-lo lá no final, né, como proposta até do trabalho de vocês. Tá? O segundo modelo é o modelo mais, vamos dizer que assim, tradicional, é que muitas das pessoas também optam por fazer, por já ter tido experiências de repente na graduação, né, ou até mesmo em outras oportunidades de estar trabalhando, que é o artigo científico. Né? O artigo científico, ele diz assim, até dentro do material de vocês: de acordo com a NBR 6022 da ABNT 2003, o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Tá? E o artigo científico é uma apresentação resumida em forma de relatório escrito dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. O objetivo fundamental de um artigo é ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, por meio de sua publicação ou periódicos especializados, a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado, a metodologia empregada, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas no processo de investigação ou na análise de uma questão. É diferente um pouco do relatório, né? O modelo em si de artigo científico, ele vem principalmente com um embasamento teórico muito forte. Né? Então, assim, quando se fala de um relatório técnico, você está trazendo um relato de experiências, né, ou de possibilidades que você viu ali em campo. Claro que vai ter que ter um pouco de referências daquilo que você está falando para embasar o que foi visto lá dentro, mas principalmente você está trazendo a experiência para dentro do trabalho. Né? E diferente do artigo científico, que você vai ter que buscar todo um histórico, um contexto em si daquilo que vai ser trabalhado dentro de outras publicações, dentro de outras referências, que vai dar, vamos dizer que assim, veracidade até aquilo que você está trabalhando dentro da proposta. Tá? Em relação ao referencial teórico, refere-se às teorias que serviram de base teórica para orientar a pesquisa e fundamentar a elaboração do trabalho. Mais ou menos isso que eu tinha falado agora de forma prática aqui também. E o plano de negócio, né? O plano de negócio é um instrumento para planejar o início ou as melhorias de uma atividade produtiva ou de um empreendimento. Ele compreende basicamente a descrição do negócio ou empreendimento, o planejamento estratégico, a análise de mercado, o planejamento de marketing e o plano financeiro. Tá? O plano de negócio é o melhor instrumento para traçar um retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. Ele é essencial para organizar as ideias, orientar na busca de informações detalhadas sobre o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, bem como prever os possíveis clientes, os concorrentes, os fornecedores e, principalmente, entender os pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo assim para identificar a viabilidade da ideia e a gestão da empresa. E o plano de negócio, inclusive na disciplina de plano de negócio, né, de empreendedorismo, plano de negócio que a gente trabalhou, né, vocês puderam ter uma ideia mais ou menos de como é esse plano, e ele é mais ou menos uma apresentação sucinta de uma proposta, de um negócio, de uma empresa, de uma propriedade rural, que aí você vai trazer todas as características, avaliar mercado, conseguir identificar todos os elos ali possíveis dentro da propriedade, como negócio, como empresa, né, e ali começar a apontar esses modelos, esse desenvolvimento delas, de forma descrita dentro das ações, tá? E daí a gente começa a olhar para o trabalho, né, de uma forma já um pouco diferenciada, porque dentro dessa ideia, né, de trazer o plano de negócio, de trazer o artigo científico ou o relatório técnico, a gente já consegue entender que não é lá essa coisa de outro mundo que todo mundo prega.
né? É uma coisa simples, é uma coisa, vamos dizer que prática de se fazer. Claro que tem todo um critério. É claro que eu não vou simplesmente pegar uma ideia, jogar ela no papel de qualquer jeito, trazer isso aí para apresentação de qualquer jeito. Nós vamos seguir normas, nós vamos seguir dentro da ideia da ABNT, dentro das questões em si, da escrita científica, dos modelos em si de escrita científica, essas ideias organizadas, a pesquisa organizada, todo o trabalho apontando também ali, quem sabe, os resultados, vendo todos os pontos que podem ser elencados dentro do processo, tá? Então, dentro da ideia em si, né, de se conhecer esse modelo que vai ser trabalhado, né, na proposta da disciplina, da UC, de tópicos especiais, a gente já começa a enxergar a partir daí a necessidade de estar se avaliando os pontos, avaliando as propostas que a gente já vislumbra, né? Começar a enxergar de uma forma geral o eixo temático que a gente já quer começar a trabalhar, começar a enxergar o assunto em si e começar a fazer as delimitações, né? Então já buscar aí algumas informações, já começar a descrever ele, né, dentro desse primeiro momento no pré-projeto, para a gente conseguir chegar lá na frente e já estar com o trabalho meio que encaminhado, tá? Mais uma vez eu friso com vocês, pessoal. Aí eu costumo dizer isso para todos os meus alunos, às vezes, principalmente quando a gente trabalha a parte de ideia, de construção de projetos, né, do empreendedorismo de um modo geral, em toda essa questão hoje rural, né, a gente tem que pensar nesse trabalho como uma possibilidade de trazer um diferencial, né? Na possibilidade de fazer alguma coisa que realmente vai expressar lá na frente um resultado satisfatório, uma coisa que vai servir, né? Como o próprio material de vocês diz aqui, né? Que na justificativa a gente tem que expressar essas ideias de relevância e tem que ter, né, um resultado em si para a sociedade que eu estou avaliando, para a comunidade que eu vou pegar ali como exemplo, né? Para o município de repente, para o estado, sei lá, para a forma, né, que a gente vai estar desenvolvendo a nossa pesquisa para o público em si, né, olhar para esse lado social, olhar para o resultado que esse trabalho vai trazer, quem sabe até para essas pessoas que vão estar envolvidas nele. O segundo ponto, olhar para a questão pessoal, tem que ter significado para vocês, tá? Não adianta eu querer fazer um trabalho só por querer apresentar, só por querer concluir o curso, se lá na frente ele não vai trazer significado para mim, tá? Ele tem que ter também essa importância, essa necessidade em si de sanar os anseios pessoais que eu tenho, tá? E principalmente, esse trabalho, ele, quem sabe, já pode ser um pontapé inicial para vocês como futuros profissionais aí na área de gestão de agronegócio, que daqui a uns dias vocês já vão estar aptos a estar desenvolvendo. E o nosso mercado, ele é muito carente de profissionais realmente que levem informações claras, que realmente levem esse lado, esse olhar gerencial, esse olhar, né, de trazer tecnologias, de trazer inovação, de trazer resultados financeiros e principalmente produtividade. Seja lá na cadeia produtiva que eu idealizar, né, ou seja lá dentro da produção vegetal, seja lá dentro da produção animal ou qualquer que seja o elo, né, do agronegócio como um todo. Como eu costumo dizer, eu referencio até o nosso amigo Mariano aí nesse momento, desde como tutor lá nas primeiras turmas, até hoje ele usa muito os termos do antes, durante e depois da porteira, que eu disse que isso já é um marketing no Mariano. E é interessante a gente observar isso, porque o que vai fazer diferença não é só o dentro da porteira, tá? O que vai fazer diferença dentro do processo que a gente vai estar avaliando aqui também é olhar para o antes e também é olhar para o depois. Não adianta a gente pensar que o produtor só ser eficiente na produção ele vai ter resultados positivos. Ele tem que pensar em todo elo. Então, por isso que a gente enxerga como extremamente importante, né, esses 3 eixos que a gente vai trabalhar e as possibilidades que a gente vai ver a partir deles, tá? Então, assim, nesse momento a gente já começa a dialogar com vocês em relação à ideia das construções, tá? A ideia de se levar
né, esses modos de avaliação, essas possibilidades que vocês vão estar vislumbrando aí a partir de então, né, como pesquisa, como um diferencial, como uma possibilidade até, e daí começar essa construção de uma forma muito bem definida, né, começar a enxergar essa construção como um possível trabalho muito bem defendido, inclusive lá na frente, tá? Então a gente até nesse momento, né, faz assim um comentário no sentido de dizer para vocês o seguinte: o resultado que vocês plantarem aqui nesse início desse trabalho, quem sabe ele já seja colhido após a conclusão do curso. Tá? Então aproveitem esse momento inclusive de reflexão para enxergar um pouquinho melhor do setor, enxergar um pouquinho melhor daquilo que você vê como que é um grande gargalo, que é uma grande dificuldade que o setor passa e que você vai possivelmente estar trazendo uma solução ali para um grupo de produtores, para uma comunidade, para um município, para o estado, ou seja lá, para o país inclusive. Tá? Então, que vocês realmente olhem para esse trabalho com a possibilidade de fazer diferente e que a gente tenha bons resultados aí a partir dele. Tá? Então, surgiram algumas perguntas aqui no chat, né? E eu vou abrir esse primeiro momento aqui para a gente fazer essa observação em cima das perguntas, né? E depois a gente vai fazer aí um tira dúvidas aí para conseguir sanar as ideias de vocês mais específicas, tá? A primeira pergunta é relacionada às datas, né? Eu friso mais uma vez, tá lá dentro do cronograma de vocês, dentro do AVA, tá? As datas já, né, o cronograma em si, todas as ações, as aulas que vão acontecer, as datas, né, de entrega, as datas de defesa, de entrega de trabalho final, tá? Então é importante que vocês deem uma olhada lá no AVA para ver isso aí, tá? E o outro ponto aqui olhado, né, descrito aqui no chat, a próxima pergunta, foi mais um comentário em relação à ideia, né, sobre a questão das identificações geográficas que a gente tem hoje relacionado a alguns produtos, e está em evidência muito grande hoje o que é aqui o IG da farinha, né, farinha de Bragança, como a gente costuma dizer, que é uma proposta bastante interessante desde que ela seja trabalhada de forma muito direta, né, dentro da ideia de se trabalhar aí tanto a parte da cadeia produtiva, quanto a parte da assistência técnica, quanto a parte também da comercialização e marketing. Então vai ser uma coisa que a gente vai definir isso aí no decorrer das aulas e vai conseguir ter um papo muito legal para conseguir um resultado bom, né, num trabalho final e legal. Tá? Então assim, esse momento eu aproveito para fechar essa parte da aula, né, síncrona, que vai ser disponibilizada no AVA, inclusive para vocês reverem depois, tá? E aí a gente vai partir para um tirar dúvidas que pode ser esclarecedor de alguns pontos aí para vocês, beleza? Então, pessoal, até a próxima, né? Hoje a gente está finalizando aqui a segunda aula, tá? Então, na segunda aula foi abordada justamente essa questão, né, do que vai ser trabalhado dentro do projeto final e um resumo do que foi proposto, né, dentro da construção, né, desse pré-projeto que vocês vão começar a trabalhar a partir de então, tá? E a ideia é que a partir de agora a gente comece a fazer a construção do nosso trabalho e comece já a entrar aí nessa reta final do nosso curso, tá? Boa noite aí a todos e até a próxima aula.